E aí, nesse vídeo, então, eu vou estar falando um pouco sobre o gerenciador de pacotes apt, tá? Que é o gerenciador, então, utilizado no Debian, né? E nas distribuições baseadas no Debian, como Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, etc, etc, tá? Então, se tu está usando alguma dessas distribuições, tu vai estar utilizando esse gerenciador de pacotes para gerenciar os teus pacotes que vão estar sendo manejados, então, da maneira oficial, a partir do repositório oficial. Tá? Primeiro comando que eu quero falar para vocês, eu vou avisar para vocês quais comandos vocês precisam estar usando o sudo, tá? Para executar e quais que não. O sudo, né, que a gente vai estar chamando o superusuário para executar esse comando, são geralmente comandos que vão estar fazendo alguma modificação no teu sistema. Tá? Então, sempre que tu estiver fazendo alguma modificação a nível de sistema, ou instalando alguma coisa, removendo alguma coisa, tu vai estar precisando dessa permissão. Primeiro comando, então, que eu quero ensinar para vocês do apt, lembrando que tudo que eu falar aqui vai estar disponível no manual do apt, então tu vai estar podendo dar no teu terminal aí um main apt, tá? Para ver quais são os comandos disponíveis no gerenciador de pacotes. O primeiro comando que eu quero falar para vocês é o sudo apt update. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar baixando então as informações dos pacotes, tá? De todas as fontes disponíveis configuradas. Quais são essas fontes então? Tem um arquivo aqui no /etc /apt sources.list que ele vai ter então todos os repositórios que tu vai estar puxando pacotes para estar podendo ficar disponibilizado para tu instalar então na tua distribuição a partir do repositório oficial. Então, se tu quiser atualizar as informações, talvez se tem entrado um pacote novo do teu repositório, tu vai estar dando um sudo apt update para atualizar então todas essas informações em relação aos pacotes que estão listados na tua lista de fontes de repositório lá. Então, você der um sudo apt update aqui, ele vai começar a verificar então todas aqueles repositórios, tá? Então, ele está se conectando com um espelho, tá, brasileiro, no caso, então tu vai estar podendo mudar no Ubuntu, se tu vai estar utilizando o repositório, por exemplo, em algum servidor, a partir de algum servidor dos Estados Unidos, ou usando algum espelho mais perto do teu país, no país que tu tá. Okay? Então ele está baixando aqui e ele me disse 23 pacotes então que eu tenho instalado no meu sistema podem ser atualizados, tá? E já vou aproveitar e ensinar esse comando então para vocês, o apt-list com esse parâmetro upgradable. Sempre que tu rodar, tu não precisa usar sudo então nesse comando aqui. Então tu pode listar quais que são os pacotes que estão disponível para tu estar atualizando, então que estão numa versão nova, mais do que da versão que está instalada no teu sistema. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai me listar. Eu tenho Python, uma atualização para o Python, uma atualização aqui do meu kernel, EOD, algumas coisas do Evolution, tá? Se eu quiser atualizar as atualizações disponíveis para todos os pacotes que estão instalados no meu sistema, tá? Eu posso estar usando o comando sudo, já escrevi o sudo aqui, sudo apt upgrade. Ele vai estar então atualizando todos esses pacotes, tá? Veio até um aviso aqui do Ubuntu dizendo que tem atualizações, mas eu vou fazer aqui pelo terminal, que é a proposta do vídeo. Então, ele vai me dizer aqui, é preciso baixar 85.1 MB de arquivos, e depois dessa operação vai estar ocupando mais 360 MB de espaço em disco. Quero continuar? Sim, vou atualizar para vocês verem como é o processo. Então, ele vai baixar essas versões novas dos pacotes e vai estar instalando. Tá? Eu não vou cortar nem nada, vai ser bem cru mesmo, assim, para vocês verem como é que é o processo, então, para atualizar o sistema. Tem também um comando, tá? Já vou comentando aqui enquanto ele vai atualizando, que seria o que tu usaria com sudo, né? Sudo apt full de cheio em inglês, né? Traço upgrade, tá? Ou de completo, né? Esse comando, o que ele vai estar fazendo? A mesma coisa do apt upgrade, só que ele vai estar podendo remover pacotes, tá? Se ele vê que
que a ação de remover pacotes é necessária para tu estar atualizando teu sistema por completo. Então, geralmente, quando que tu vai fazer um apt full upgrade? Quando lançar, por exemplo, alguma nova versão do Ubuntu, tá? Por exemplo, tá agora na 20.04, quando for lançar a versão 20.10, tu vai estar querendo atualizar, então tu pode dar um sudo apt full upgrade, mas talvez, então fique ciente que talvez alguns pacotes vão ser removidos nesse processo, tá? Mas isso o sistema vai estar te avisando, então. Tá quase acabando aqui, então, esse processo. Vocês podem ver que ele vai configurando algumas coisas, né? Porque, principalmente porque tinha uma atualização de kernel, então, eu acho que tinha uma atualização de kernel ali no meio, não prestei muita atenção. E o próximo comando, então, que eu vou explicar para vocês é como que a gente vai estar instalando, então, algum pacote, alguma aplicação nova no nosso sistema. Por exemplo, se eu quiser instalar, vamos pegar de exemplo o Audacity, tá? Que é uma aplicação para fazer edição de áudio, tá? Que tem na maioria dos sistemas, na maioria dos repositórios vai ter, então. Está acabando agora, essa atualização, 98%. A gente vai estar usando o comando sudo, tá? De superusuário, porque a gente vai estar instalando um pacote novo, mudando alguma coisa no sistema. Apt install, tá? Instalar em inglês, e o nome do pacote, tá? Então, se eu quisesse, vamos esperar terminar. Aí, concluiu. Vou limpar aqui a tela. Se eu quisesse instalar o Audacity, eu poderia dar um sudo apt install Audacity, tá? Ó, ele vai me dizer, vão ser instalados então 60 pacotes novos na tua instalação, e é preciso baixar então 48.5 MB de arquivos, e depois de instalado, essa aplicação e todas essas dependências vão estar utilizando 238 MB adicionais de espaço em disco, tá? Ele vai me perguntar, você quer continuar? Se teu sistema estiver em inglês, ele vai perguntar tu vai responder aqui com Y ou com N, mas nesse caso eu posso responder com S ou com N. Eu vou dar um não, tá? Um N, que eu não quero instalar o Audacity aqui nessa instalação. E então eu abortei o processo, tá? Se eu quisesse remover um pacote, eu poderia dar um sudo apt remove e o nome do pacote, se eu tivesse o Audacity instalado. Então, se eu quisesse remover, por exemplo, o Vim do sistema, eu poderia dar um sudo apt remove Vim. Ele vai me dizer aqui, ó, os pacotes a seguir serão removidos. Vim. O Vim, ele não tem nenhuma outra dependência, mas se tivesse alguma dependência, o que é uma dependência? São pacotes que são instalados, tá? Como se fossem outras aplicações ou bibliotecas, tá? Que são instaladas quando tu vai instalar uma aplicação, tá? Ou seja, se eu vou instalar, por exemplo, alguma aplicação que vai estar utilizando bibliotecas Qt, tá? Para sua interface gráfica. O sistema vai me avisar, olha, vou estar instalando X, Y, Z bibliotecas Qt para tua aplicação que tu está querendo instalar funcionar da maneira correta, tá? Eu não vou remover o Vim aqui, mas se eu removesse então e ele tivesse algumas dependências, ele está aqui, os pacotes a seguir serão removidos, aí Vim e mais alguma outra dependência que tivesse do pacote que tu está removendo. O próximo comando então que eu vou explicar para vocês é o sudo apt purge. Tá? Quando a gente usa o apt remove, ele vai remover as dependências que não são mais necessárias para nenhuma aplicação que vai estar ficando no teu sistema, mas ele deixa alguns arquivos de configuração. Se tu tá querendo tirar tudo, tu não, tipo assim, eu não tenho pretensão nenhuma de instalar novamente essa aplicação no meu sistema, eu quero apagar tudo sobre ela, tá? Tu vai dar um sudo apt purge, por exemplo, Vim ou qualquer outra coisa, Firefox, se eu não quisesse mais o Firefox, tá? E ele ia estar excluindo então o Firefox, suas dependências e mais os arquivos de configuração que não seriam removidos, então alguns arquivos a nível de sistema com o apt remove, tá? Outro comando bem legal também deve ser executado com sudo, é o auto remove, tá? O que o apt auto remove vai estar fazendo?
ele vai estar removendo pacotes que foram instalados como dependências, tá, de algum programa, ou seja, pacotes que algum software que tu instalou puxou, mas agora eles não são mais necessários no teu sistema. Por exemplo, ou porque as dependências da aplicação que tu instalou mudaram, tá, mudaram para outras dependências, ou porque tu removeu já o pacote que dependia dessas bibliotecas e nenhuma aplicação mais necessita dessas bibliotecas e tu vai estar podendo excluir, tá, do teu sistema. Então tu dá um sudo apt auto remove. Ó, vocês podem ver que se eu der aqui no meu, ele vai me dizer, olha, eu não preciso mais dessas versões antigas aqui do teu kernel. Tu quer excluir? Versões de kernel geralmente não tem muito por que excluir, porque às vezes pode dar algum problema se tu atualizou de kernel e alguma coisa parou de funcionar, algum driver, alguma coisa, é muito difícil, mas então não recomendaria, mas dá pra tirar também sem problema nenhum, porque depois se der alguma coisa errada, você pode estar instalando uma versão antiga do kernel. E slib BLLVM9 também ele está me dizendo que eu não preciso mais. Então se eu desse um sim, ele ia liberar 429 MB de espaço em disco, tá? E ia estar removendo esses pacotes que foram necessários em algum momento para o meu sistema ou para alguma aplicação que eu tinha instalado e agora não são mais. Eu vou dar um não aqui, que eu não quero fazer isso agora. Aqui, ó, se a gente vai estar querendo procurar, por exemplo, alguma aplicação no repositório, tá? Que a gente tem disponível a partir das fontes que a gente tem lá naquele arquivo no /etc /ptsource.list, eu posso usar o comando, não precisa usar sudo, tá? Porque eu só estou fazendo uma busca, tá? apt search posso procurar, por exemplo, Qt Browser, que é o navegador que eu utilizo no meu sistema principal, tá? Aqui eu estou numa máquina virtual, e ele vai procurar aqui e vai achar, ó, e vai dar uma pequena descrição. É um browser estilo Vim, tá? Porque ele usa os atalhos do Vim, controlado então majoritariamente com teclado, baseado em PyQt5, tá? Então eu vou estar podendo procurar. Eu não sei muito bem qual que é o nome do pacote que eu quero instalar, porque com o install tu tem que dar o nome exato do pacote. Mas por exemplo, o OBS, se eu procurar aqui, apt search OBS. Eu queria instalar o OBS aqui no meu sistema, mas eu não sei como é que é o nome do pacote do OBS. Então eu poderia vir aqui, subir até o OBS, tá? Que ele vai pegar qualquer coisa que tenha minimamente a ver com o pacote que tu procurou, tá? Aqui, ó. Deixa eu subir. Descobri o nome do pacote para OBS que eu queria, e supondo, né, que eu quisesse instalar, não quero, mas se eu quisesse, então aqui, ó, ele é um gravador e transmissor, né, de vídeo ao vivo, conteúdo de vídeo ao vivo, tá? Então o pacote, se tu quisesse instalar, seria então sudo apt install obs-studio, tá? Para tu estar instalando o OBS. Se tu quiser ver alguma informação sobre algum pacote, por exemplo, do OBS Studio, eu posso usar o apt-show, tá? Eu não preciso usar sudo também, ele vai me dizer então algumas informações sobre o pacote, o nome do pacote, né, mas eu usei para procurar, então eu sei, obviamente, a versão, quem que mantém esse pacote atualmente, são os desenvolvedores do Ubuntu, aqui fala quem que são quem mantinha o pacote originalmente, então era o time ali de multimídia do Debian, fala de qual repositório que tu vai estar puxando essa aplicação, se tu for instalar ela, fala então qual que é o site do projeto, entre outras coisas, e tem uma descrição então um pouco mais detalhada, tá? Falando ali de quais são algumas das características do software e tudo mais. E o último, então, comando que também é um list, tá? Mas não é o upgradable, que eu mostrei para vocês antes, é o parâmetro installed, para o que ele está, então, todos os pacotes que tu tem instalado a partir do repositório. Ele não vai listar, por exemplo, pacotes que tu instalou, que tu compilou manualmente, ou que tu instalou via Snap, por exemplo, ou Flatpak. Tá? É só os pacotes que tu tem instalado, então, via o teu repositório que tu instalou com o apt.
Então, o vídeo de hoje seria isso. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tentei deixar ele o mais completo possível, tá? Ó, se eu crio um comando que... Se eu tento executar um comando que eu não tenho instalado e ele tem no repositório alguma aplicação que esse comando funcionaria, ele me recomenda, então, eu poderia instalar o pacote Symmetrix, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.